Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu sei, houveram alguns comentários, algumas perguntas se eu havia desistido do canal. E não desisti. A verdade é que eu entrei meio que numa ressaca de quadrinhos, onde eu praticamente não li nada. Para vocês terem uma ideia, nos meses anteriores a junho, eu li mais ou menos 8 HQs. Isso que 6 delas foram mangás. Então acabou que eu não tinha muita vontade de falar realmente sobre HQs. E eu acho que como o canal tá muito no começo, como eu ainda tô meio que determinando como certas coisas vão ser aqui, eu posso às vezes me dar esse luxo. Mas junto a isso não foi somente essa ressaca literária, essa ressaca... É confuso chamar de ressaca literária porque tem muita gente que diz que quadrinho não é necessariamente literatura, né? Essa ressaca de quadrinhos. Então, junto a isso, houveram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, um dos HQs que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele foi um sobrevivente de uma enchente, eu vou contar pra vocês. E acabou que, né, eu simplesmente não tinha muito o que falar. Não foi só aqui nesse canal que eu não gravei vídeos, eu não gravei para meus outros 2 canais, ao todo eu tenho 3 canais. E os canais do YouTube que eu tenho, eles são muito mais uma coisa minha para mim mesmo. Então, muito por conta disso, acontece muito essa coisa de eu desanimar, de eu não querer gravar e simplesmente não gravar. Há tempos atrás, eu tinha uma cobrança extrema comigo mesmo, onde eu ficava realmente mal quando eu não conseguia gravar. Eu ficava chateado, ficava triste, e aí acabava até mais desanimado e não conseguia gravar mesmo. Hoje em dia eu já consigo relevar um pouco mais, se eu não tô a fim de gravar eu não gravo, e é isso, vida que segue. Eu não comprei mais praticamente nada de gibi nesse meio tempo também, até também porque houveram sim, algumas promoções que eu me interessei, mas ninguém estava entregando produtos aqui no Rio Grande do Sul, a Amazon não estava, o Mercado Livre não estava, então eu acabei não comprando quase nada. Fui no Sebo uma vez, se eu não me engano comprei 1 ou 2 gibis, se eu não me engano foi o Batman vs Predador, volume 2 e 3 de uma minissérie de 3 volumes, ou 1 e 2, não sei, comprei 2 dos 3, e foi isso, esse foi quase que o resumo do meu mundo de HQs. Acontece que chegou junho, e as coisas começaram a querer normalizar aqui no Rio Grande do Sul. E eu estou trabalhando novamente. Só que acontece que o local onde eu trabalho, ele está trabalhando meio que é como se fosse uma trincheira de guerra, assim. Ainda está tudo muito destruído, ainda está uma bagunça. Para vocês terem uma ideia, não tem energia elétrica lá. Então eu tenho lido bastante. Porque muito do que eu fazia agora se resumiu a coisas muito menores. Então eu tenho lido bastante, entre aspas, né? E por isso eu pude fazer agora esse leituras de junho aqui para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês foram as quantidades. Porque, como vocês sabem, apesar dos pesares, eu estou apanhando para pegar a folha. Eu ainda gosto de tabelas. Gosto muito de tabelas. E eu fiz aqui a minha tabelinha, imprimi ela. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, em algum lugar da tela, a lista com todos os HQs que eu li e pra vocês terem uma ideia da ordem de leitura também. A pilha que eu construí aqui do meu lado, ela não tá em ordem. Então simplesmente tá aqui, é uma pilha aleatória, não tá na sequência que eu li. Mas pra vocês terem uma ideia, no mês de junho, eu li ao todo 17 HQs, contabilizando 3.140 páginas, que foi o segundo melhor mês, terceiro na verdade. Num total eu paguei por essas HQs R$ 460,51 e eu ao todo, se fosse comprar as mesmas HQs com preço de capa, pagaria R$ 1.144,30. Uma economia, entre aspas, entre muitas aspas, de R$ 683,79. Tá aparecendo aqui na tela os dados na minha quantidade de leitura até agora. Só para vocês terem uma ideia, no mês de abril eu li 6 HQs, que foram 6 primeiros volumes de Demon Slayer. E no mês de maio eu li 2 HQs que vão aparecer aqui inclusive. Mas então tá, o que que acontece? No dia em que começou a história de que as coisas iam alagar aqui no Rio Grande do Sul, que de fato ia ter tudo isso, o lugar onde eu trabalho fechou.
mandaram fechar, era umas 4 e pouca da tarde, eles disseram, encerra tudo aí, fecha as portas e vai pra casa. Beleza, comecei a organizar minhas coisas e nos meus armários eu tinha muitas HQs, incluindo até o ônibus do Batman preto e branco. Só que eu realmente estava descrente. Ninguém nunca acreditaria que os locais que alagaram realmente alagariam. Eu estava descrente, completamente descrente. Isso foi dia 3 de maio. Isso, foi dia 3 de maio. Eu estava simplesmente descrente. Eu não conseguia acreditar que ia chegar água até lá. Quilômetros e quilômetros de locais que geralmente alagavam. Então o que eu fiz? Fui nos meus armários e pensei, bom, não vai alagar aqui. Não tem como. Mas, caso alague, eu botei os meus HQs fora do meu armário mesmo, em cima dos armários. E foi o que salvou eles. Então fui pra minha casa. Chegando em casa, fiz minhas coisas lá, fiquei em casa. No outro dia também disseram não vai, daí eram minhas folgas, acabei ficando em casa. Alagou tudo. O local onde eu trabalho ficou com mais ou menos, acho que 1,60 m, 1,70 m de água. O que foi o suficiente para chegar muito perto do topo do armário. Então, graças a isso, a eu ter colocado lá no topo do armário, essas HQs sobreviveram. Claro, elas acabaram sofrendo quase nada, na verdade. Vou ser bem sincero, eu achei que elas estariam simplesmente inutilizadas. Essa aqui é uma HQ sobrevivente. Ela no caso ficou um pouquinho mais cheinha, ó. Mas sinceramente eu não sei como ela sobreviveu ao que ela passou, de ter ficado muito perto da água. Ela deve ter ficado tipo a uns 20 centímetros da água por mais de semana. E ela simplesmente sobreviveu. A cola talvez tenha descolado um pouquinho, não sei se focou. Se não tiver focado eu vou colocar um insert aqui com ela. Além disso tinha outras HQs, tinha HQ do ônibus do Batman, entre outras coisas. Mas as HQs ficaram mais tempo lá, foram alguns volumes do Demon Slayer. Eu acho que foi o volume 5, 6 e 7. E acabou que um colega meu passou por lá, só que eu não consegui falar com ele até agora. E ele resgatou algumas das HQs. Porém essas aqui ficaram mais ao fundo, então elas ficaram o tempo todo lá. Mas a questão é que essa aqui foi uma HQ sobrevivente, foi uma das HQs que eu li. Então, no mês de junho eu li muitas HQs do Demon Slayer, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volumes. Mangá, quem lê mangá sabe que é muito, muito mais rápido ler mangá. Muitas vezes eu não consigo ler uma HQ de 200 páginas em um único dia. Mas no caso dos mangás, eu consigo de boa. Então eu li ali, ao todo, todos esses volumes do Demon Slayer. Ele tem uma média de 200 páginas cada edição. Eu vou fazer um vídeo só do Demon Slayer, mas o que eu vou dizer pra vocês? É um shonen que fez muito mais sucesso do que de fato ele merecia. E é um shonen muito shonen. A parte boa dele é justamente a parte shonen. É a parte pro adolescente, aquela pancadaria. Mas fora isso ele se perde em muitas coisas. Mas é uma obra que a autora, ela é a primeira obra dela. E realmente ela nem mesmo esperava chegar ao sucesso que foi. Ela bateu recordes que eram do One Piece, pra vocês terem uma ideia. Então é uma obra boa. Mas eu acho que só vale a pena se vocês conseguirem acesso de uma forma mais em conta e tal. Como, por exemplo, eu comprei a maioria dos volumes por um preço muito mais baixo do que o valor de capa. Como vocês puderam ver ali, uma economia de 600 e poucos reais. Então não é assim uma obra que eu indico. E a não ser que tu goste muito de shonen, talvez nem vale a pena tentar investir. Assiste o anime, já vai ser o suficiente. Depois disso, o que aconteceu? Eu tava, na verdade foi antes disso, né? Antes de eu voltar pro Demon Slayer, eu tava meio de ressaca. Porque Demon Slayer é aquela coisa, é legal de ler, é rápido, mas não é assim, nossa, uma HQ que me deixasse ansioso pra ler e tudo mais. Então eu não fiquei com vontade de continuar lendo de fato. Daí eu pensei, bom, eu vou começar por algumas HQs curtinhas pra começar a voltar a ler. Porque daí eu vou ler, vou terminar e vou pensar, terminei essa, vamos pra próxima. Então eu dei uma olhada na minha estante, tem mais algumas estantes lá, no outro lado do meu espacinho aqui. E eu reparei que as HQs que eu tinha da Comic Zone, além de serem poucas, né, elas completavam esse nicho que vocês podem ver que está relativamente vazio. Além de serem poucas, ainda assim eu tinha várias delas que tinham tipo 90 e poucas páginas, 120 páginas, o que me fez pensar, bom, vamos maratonar a Comic Zone, né? E foi o que eu fiz.
Não tá na ordem, mais uma vez, a ordem eu já mostrei pra vocês. Eu li entre elas Lovecraft, só Lovecraft, é Lovecraft, na capa não tem outro título, é só Lovecraft. Que nada mais é do que uma reimaginação sobre a vida do H.P. Lovecraft, onde se diz que as coisas que ele escreveu nada mais eram do que coisas que ele de fato vivenciava. É como se fosse aquela coisa assim, e se? É basicamente um what if da vida do H.P. Lovecraft. Como muitos sabem, o H.P. Lovecraft ele acabou falecendo sem ter de fato usufruído os louros de seu trabalho. Ele sim conseguiu trabalhar, conseguiu certo reconhecimento com a sua obra, mas não o ponto que chegou hoje. Quais são os leitores que tu conhece que de fato cunharam um gênero? São poucos, né? Mas o Lovecraft, ele é o termo nascido Lovecraftiano, ele é a encarnação desse termo. Então, ele de fato é um escritor que mudou paradigmas, que mudou conceitos na literatura, e não somente isso, em várias outras mídias. Um filme Lovecraftiano, um jogo Lovecraftiano, dentre outras inúmeras coisas que de fato acabaram recebendo essa nomenclatura, essa categorização de Lovecraft. E muito por conta desse grande sucesso do Lovecraft, muito se especulou sobre a vida dele, sobre coisas relacionadas à escrita dele, apesar de ele ser simplesmente um ser humano deplorável e que realmente fez muitas coisas e agia de formas que não somente na época, mas hoje são com certeza inaceitáveis. Ainda assim ele fez um sucesso estrondoso e ele é muito amado ao ponto de as pessoas simplesmente reimaginarem muito de como era a vida dele. E aqui nada mais nós temos do que essa reestruturação. É uma tentativa de contar, tentativa não, né? Daí eu fui malvado. Mas é contando, né? É uma biografia dele mais espelhada em moldes mais sobrenaturais. É como se pegasse o Lovecraft e incluísse ele dentro das suas próprias histórias. Aqui temos uma HQ que ela tinha tudo para ser polêmica, mas eu não sei, eu não consigo ver polêmica nela. Que é O Retorno de Messias. A gente já viu tantas HQs que de fato, tantas obras na verdade, né? Quando eu falo HQ, na verdade eu quero ser um pouco mais abrangente. Tantas obras, num geral, que falavam de religião, que falavam ali de coisas que a sociedade, à primeira vista, pode interpretar como algo polêmico, que eu não sei, eu vejo esse tipo de obra, não acho polêmico, eu acho simplesmente que é uma releitura e ponto. Ali nós temos um mundo que foi criado por Deus, que em teoria é o nosso mundo, e nesse mundo tem super-heróis. O curioso é que os super-heróis não exatamente foram criados por Deus, é meio confuso. E o Deus está lá assistindo as coisas que acontecem na Terra e olha lá o Superman desse mundo. Essa história, segundo dizem, originalmente ela era para ser feita com o Super-Homem, mas não foi aceita. Então tem lá um personagem que ele é o Super-Homem desse mundo. E Deus está lá assistindo e pensa, nossa, esse cara aí é que é um exemplo. Esse cara aí eu queria que meu filho fosse que nem esse cara. Já sei, vou mandar meu filho para a Terra e ele vai aprender umas coisas com esse cara. Então Deus manda Jesus Cristo para aprender coisas com o Super-Homem. E aí meio que a estrutura da narrativa leva ao fato de que meio que Cristo ensina algumas coisas para esse Super-Homem. Dá pra chamar de Super-Homem porque é de fato. Só que é um Super-Homem um pouco mais falho. Ele me lembra muito, essa HQ me lembra muito o universo do Invencível. Não é uma HQ incrível, não é uma HQ assim, uau, mas é uma HQ ok. Dá pra ler ela, se divertir um pouquinho em certos pontos. Tem algumas tiradas legais, é muito bem desenhada, é bem escrita. Mas não sei, eu acho que é muito passável essa HQ. Depois tem a HQ que eu li no mês de maio, que é Punho de Ferro, Arma Viva. Essa HQ aqui, então, ela não é boa, mas também não é tão ruim. Foi a primeira HQ que eu li do Punho de Ferro, são 2 volumes, como vocês podem ver, aqui. E ela é ok, o desenho dela realmente é um problema, tem certos quadros que tu não entende o que está acontecendo, e ela vai e volta dentro da própria origem do Punho de Ferro, mas não chega a ser boa. É melhor que a série? É, mas não chega a ser assim, uau, sabe? Ela tem algumas boas tiradas, tem ali umas coisas que realmente fogem muito, que eu considero bom,
mas não é ruim, só que ela é arrastada, é muito arrastada. Ela tem flashbacks, ela é arrastada pra caramba, então é uma HQ difícil de ler, a não ser que talvez seja fã do personagem. Mas não sei, eu acho que não tem nenhum fã do Punho de Ferro, né? O Grande Vazio. Uma HQ que eu confesso pra vocês que eu não tava com hype nenhum. Até porque eu realmente não consigo mais criar hype por HQs. Mas eu esperava que ela fosse razoavelmente boa. E foi isso que eu recebi dela. Ela é razoavelmente boa. Eu vi muitos e muitos canais rasgando elogio pra ela, falando que ela é incrível, que ela é uma retratação dos tempos de hoje, que ela é meio que uma crítica social. Mas não sei, eu acho que às vezes essas críticas sociais que tanto falam, elas conseguem atingir melhor aqueles que são criticados do que de fato aqueles que estão fora dessa bolha de crítica, sei lá. Então, realmente ela é uma HQ ok, é uma HQ boa, legal, mas eu acho que ela não consegue passar exatamente a crítica que ela quer passar. Eu acho que é muito mais fácil a gente, tipo, pensar na nossa cabeça sobre a crítica, a gente encontrar a crítica ali nas entrelinhas, do que ela necessariamente falar da crítica. Eu acho que para ela falar da crítica, ela tinha que ser um pouco mais contemporânea. Mas não, ela é muito abstrata em diversos fatores, que acabam fazendo com que a HQ ela acabe meio que ficando no grande vazio. Mas talvez seja só a minha opinião. Essa aqui eu acho que foi a HQ piorzinha das que eu li. A HQ conta a história, HP aliás, conta a história de um mundo meio distópico, pós-apocalíptico, uma mistura de Mad Max com Red Dead Redemption, onde um cavalo com a cabeça preta aparece ali nos ermos e um grupo ali de sobreviventes do tipo uns cowboys acabam capturando esse bicho e aí cria toda uma guerra por causa disso. A verdade é que a HP ela vai tipo do ponto 0 pro ponto -1. Ela quase que é um retrocesso narrativo. E não conseguiu me agradar. É difícil a gente criticar uma HQ nesse ponto. Não é que eu não quero falar mal. Mas é que talvez agrade alguém, né? Talvez eu esteja simplesmente fora da bolha que gosta dessa HQ. Mas o fato é, ela segue a narrativa desse cavalo. Daqui a pouco tem umas reviravoltas sci-fi. Daqui a pouco um personagem é aliado de não sei o que. E aí vira uma bagunça que sinceramente não consegui gostar. E do nada mesmo, tipo, chega chutando a porta a história de uma outra personagem que eu nem sei se passa nesse mesmo mundo, sinceramente não parece, que tem uma narrativa ali, um conto com essa outra personagem que não tem nada a ver com os primeiros personagens. E é isso. Sinceramente não aconselho. Não é uma HQ assim ao ponto de eu falar pra vocês, nossa, isso aqui parece amálgama de tão ruim. Não, mas não vale a pena. Eu devo ter pago, sei lá, 20 reais por ela. Deixa eu ver se eu consigo pegar o papel. Não vou conseguir, mas apareceu aí na tela. Então, não vale a pena. É só isso que eu tenho a dizer. Náufrago Morris, ela foi uma HQ vencedora desse último prêmio polêmico que a Comic Zone fez. E é outra HQ que ela não traz muita qualidade, assim. Ela é uma HQ que não consegue te passar de fato a informação que ela tenta passar. Ela quer contar a história ali de um navio, se eu não me engano, português ou inglês, um navio que acabou naufragando ali perto da Argentina e que o pessoal acabou passando por várias situações até conseguir voltar para a terra deles, mas sinceramente a HQ ela tem uma narrativa muito complicada, eu não sei, é aquele tipo de HQ que eu acho que eu preciso conhecer a história original para poder entender essa história, porque muitas coisas meio que foram pulando etapas. Tinha personagens que eram que iam e voltavam que eu não sabia quem eram. É uma HQ complexa. Talvez eu seja ignorante ao ponto de não ter entendido ela, talvez, mas o fato é que eu simplesmente não entendi quase nada. Então não gostei também. Eu acho que ela fica junto com o HP ali. Agora nós vamos para quase uma dobradinha, que são duas HQs que eu achei muito parecidas. Parque Chas conta a história desse bairro da Argentina, que é um bairro cheio de mistérios, onde muitas coisas acontecem, coisas sobrenaturais.
E esse personagem aqui, que eu não vou lembrar o nome, esse aqui da capa, ele acaba alugando um apartamento lá, porque era um apartamento baratinho e tal, e descobre que tem alguns mistérios nesse apartamento. Ele se envolve com uma mulher lá, e aí no fim ele acaba indo atrás desses mistérios. Ele fica meio que obcecado. Eu acho que esse tipo de narrativa talvez funcionaria melhor, sei lá, num filme. Sendo bem sincero, eu acho que faltou aquela coisa de tentar passar os sentimentos. Essa questão do personagem estar obcecado, ela foi abordada de uma forma não muito adequada. Eu acho, minha opinião pessoal, que se a HQ fosse voltada para essa obsessão do personagem e talvez a obsessão não fosse de fato uma coisa sobrenatural e sim algo da cabeça dele, eu acho que talvez funcionaria melhor. Mas da forma que ela foi introduzida com um personagem obcecado para investigar o paranormal e simplesmente encontrando o paranormal, aí eu acho que fugiu um pouquinho. Faltou aquela coisa dúbia, sabe? Como, por exemplo, nós tivemos em Espelho Meu, do Alexandre Calari, que a gente teve resenha aqui no canal. Eu acho que faltou essa dubialidade, essa coisa de e agora? O que é real e o que não é? Em muitos momentos dá essa sensação que muito daquilo ali vai ficar em aberto, muito daquilo ali vai ficar meio que não implícito, mas de repente, blum, chega tudo ali e mostra que é tudo muito implícito, muito claro. Então Park Chas fala de uma parte da cidade que não é exatamente a cidade, mas que ela se perde no espaço e tempo. E aí a gente vai para outra HQ que consegue seguir quase a mesma métrica que é cidade, que eu gostei bastante. Não é a melhor HQ que eu já li. Se eu fosse fazer uma lista com essas aqui, talvez ela ficaria em primeiro lugar. Mas a verdade é que cidade é um isekai, que o personagem entra em um portal dentro da cidade e acaba caindo em um outro espaço-tempo ali. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ela ainda, então o que eu posso dizer pra vocês é que essa sim vale a pena, mas não é um preço cheio. Na verdade, eu nunca vou dizer pra vocês, comprem essa HQ, paguem R$200, ela tem 100 páginas e não é nem colorida e é pequenininha e tem capa cartão. Nunca vou dizer essas coisas pra vocês. Mas é uma HQ que vale a pena sim correr atrás para tentar conseguir por um preço ok. Mas não se acha mais ela a preço ok. Pelo que eu vi, ela não tem nem na Amazon mais. Então, infelizmente, é uma história que carece de uma reimpressão em breve. E por fim, a HQ que eu acho que ela fica meio que empatada com Cidade na qualidade das HQs que eu li esse mês, que é Paul em Casa. Paul em Casa é simplesmente isso. É o Paul na casa dele, com a vida dele. E é isso, não passa disso. Então é uma HQ bem gostosa de ler, assim, é aquela novelinha, sabe, pra assistir num dia frio comendo uma pipoca, que simplesmente não acontece nada. Não vai do ponto A pro ponto B, é o ponto A e o ponto A vai ficar ali e é isso que tu vai assistir o resto do dia. Porque tem mais 30 episódios pra contar o resto. Claro, acontecem sim algumas coisas, existe muita essa questão de análise da vida como ela é, mas é uma HQ muito cotidiano, é uma HQ com certeza, se tu não tem uma vida adulta ainda, não é pra ti, deixa pra ler quando tu for mais velho. Então, ela é divertida pelo simples fato que ela é o que as coisas são. Então é difícil trazer uma análise aqui, porque essa é, assim como eu não gostei de HP e eu não gostei ali do Náufrago Morris, é bem possível que muita gente não goste dessa HQ pelo simples fato que ela não acontece nada. E é isso, é o carinha tentando resolver um problema da piscina dele, é o carinha que tá com uma árvore que tá apodrecendo no pátio dele, é ele não se dando bem com os vizinhos e de repente ele vê que não era bem assim, ou talvez era, não fica claro e não importa. É ele com a vida dele, ele com problemas familiares, ele com uma família de um lado que gosta muito dele, que ele é muito apegado, ele querendo resolver coisas que não podem ser resolvidas, ele meio que aceitando as coisas como elas são, e outras coisas ele simplesmente tentando resolver e vendo que um problema não nada mais é do que um caminho para um novo problema. Então é uma HQ bem gostosa de ler, essa é a verdade, uma HQ boa de ler pelo simples fato que ela é o que ela é, assim como a vida é o que ela é. Então foram essas HQs que eu li agora no mês de junho. Foram relativamente bastante HQs, e eu já senti um padrão, né, de que quando eu tô lendo mangás, de fato eu leio muito mais
páginas, mas eu leio muito menos letras. Como assim? Os mangás muitas vezes vai acontecer de tu virar ali, sei lá, 10 páginas e tá uma pancadaria e tu não ter nada pra ler naquelas páginas. Assim como as HQs, muitas vezes tu vai, os gibis, né, mais do ocidente, eles muitas vezes vão te trazer ali páginas e páginas de texto, e texto, e texto, e texto sem parar, que tu realmente vai levar o mesmo tempo que demoraria pra ler 5, 6 páginas de texto de um mangá. Isso é um problema? Não, é uma característica. Eu gosto muito de mangás e gosto muito de HQs. E eu acho que aí vem aquela coisa, tá, mas eu sou mais intelectual se eu leio HQs ocidentais, se eu estou lendo uma HQ underground. Não, na verdade eu acho que dá pra aproveitar ambas as coisas. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que ele fica em partículas espalhadas por todos os cantos. E tu pode aprender algo com um livro infantil sobre um jacaré que tá com uma carne no dente e o rato ajuda ele. E tu também pode aprender com um gibi que analisa a sociedade de forma crucial e como ela deveria ser ou como ela é, e de um ponto de vista de uma adolescente caótica que não quer ser aceita pelo simples fato que ela não consegue ser. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Caso vocês tenham gostado desse vídeo e do retorno no canal, por favor deixem um like aí para me motivar a continuar mais. Esse aqui é o tipo de canal que vocês não precisam deixar o like e comentar para fazer com que o YouTube enxergue ele. Não, é para fazer com que eu me motive. Então um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!